Certo. Bom, segundo os anos, agora nós vamos iniciar uma matéria nova, que é o estudo dos gases. Antes de falar propriamente apenas em gases, nós vamos conceituar os dois tipos de fluidos que nós temos. Vamos falar um pouco, primeiramente, sobre fluidos. Essa classe, né, de materiais, na fase fluida, elas são representadas pelos líquidos e pelos gases. Tanto líquidos quanto gases podem ser classificados como fluidos. Então, além dos fluidos, nós temos também os sólidos, né, ou corpos rígidos, onde a diferença de um corpo rígido, de um sólido para um fluido, é uma diferença muito clara, né, muito evidente. Os sólidos possuem forma própria, né, suas partículas têm posições bem definidas. Já os fluidos não. Fluidos são miscíveis. Você pega tanto um líquido ou um gás, você consegue misturá-lo com facilidade. As suas partículas não têm posição definida, assim como tem um corpo sólido, certo? Bom, no caso dos fluidos, gases e líquidos, que são os fluidos, eles guardam semelhanças e diferenças entre si, tá? Talvez mais diferenças do que semelhanças, essa é a realidade. Eu começo aqui, nessa listagem, com uma semelhança entre eles, né? Tanto líquidos quanto gases não possuem forma própria, portanto, adquirem a forma do recipiente que o contém. Então, se você coloca um líquido em uma lata, por exemplo, uma lata cilíndrica, ele adquire a forma de um cilindro. Se você coloca ele em um objeto esférico, ele adquire a forma de uma esfera. O gás também tem o mesmo comportamento. O gás vai adquirir o formato do recipiente que o contém. Se for cilíndrico, se for cúbico, se for um paralelepípedo, não importa. Tanto líquidos quanto gases vão adquirir a forma do recipiente, certo? Vamos adiante aqui nas ponderações. Num líquido, as interações entre as moléculas são bastante relevantes. O que isso quer dizer? Se você imaginar a água, por exemplo, as moléculas de H2O, elas estão em um estado da matéria onde elas estão relativamente próximas, elas não estão tão distantes umas das outras na fase líquida. Isso implica que as moléculas do líquido vão interagir entre si, vão exercer força entre si. Por isso, um líquido possui forças de coesão entre suas partículas, de modo que elas querem ficar agregadas. Vocês vão sempre reparar que um líquido ele vai ter a tendência de ficar juntinho, né, ocupando um volume bem coeso, né, apesar das partículas não terem posição bem definida. Mas elas exercem uma interação entre si razoável, bem considerável, tá? Já nos gases, nem tanto. O estado gasoso é um estado onde as moléculas estão mais dispersas, mais distantes umas das outras do que no líquido. Então, as forças intermoleculares em sistemas gasosos são muito mais fracas e, por vezes, até podem ser ignoradas. Tá? Num líquido, você não pode fazer isso. Você tem que considerar que as moléculas do líquido estão interagindo entre si. Já na fase gasosa, nem tanto. Elas estão muito dispersas e exercem pouca interação entre si. Tá? O modelo para gases muitas vezes considera que as partículas são isoladas, elas nem interagem uma com a outra. Uma partícula nem percebe a outra, no sentido de exercer força sobre ela. Tá? No caso aqui, esse próximo item, apesar de um líquido não ter forma própria, mas ele sempre tem a tendência de ficar aglomerado. Ele sempre vai querer ocupar o menor volume possível e na região mais baixa, na região de menor energia potencial. É o que acontece, por exemplo, se, vamos supor, chove e aí o terreno tem uma declividade. O que vai acontecer com a água? Ela vai escoar para a região mais baixa e vai ficar empoçada ali na região mais baixa, ocupando o menor volume possível. É isso que um líquido faz, né? Ele não tem forma própria, mas ele sempre vai querer ocupar o menor volume possível na região mais baixa. Já um gás, não é assim que funciona. O gás ele sempre vai ter uma tendência de se expandir e ocupar todo o volume do recipiente. Por exemplo, você está no seu quarto. Aí, se você chega lá no cantinho do quarto e
derramam um pouquinho de perfume, por exemplo. Você vai perceber, depois de um tempo, que mesmo que você eliminasse os ventos, os efeitos de convecção, esse perfume se espalharia por todo o quarto. Mesmo se não tiver vento. Vai chegar uma hora em que o gás vai se expandir e haverá moléculas de gás praticamente em todos os cantos do seu quarto. Porque o gás sempre vai ter a tendência de se expandir e ocupar o maior volume possível. Certo? Então tem uma diferença muito marcante aqui entre líquidos e gases. O gás sempre tem uma tendência de se expandir. Já o líquido não. O líquido quer ficar aglomerado no menor volume possível. Bom, a última diferença entre os dois aqui. Os líquidos, eles não sofrem grandes deformações no seu volume, quando pressão e temperatura são alterados. Nós vimos lá na matéria de dilatação que os efeitos de dilatação em líquidos são pequenos. Você submete um líquido a um aquecimento ou a um resfriamento e ele altera pouco o seu volume. Ele até altera, mas é pouco. E se você comprimir um líquido por pressão mecânica, esmagar um líquido, também você vai precisar de uma pressão muito grande para causar uma pequena alteração no volume. Então, líquidos, quando submetidos a variações de pressão e temperatura, eles não vão sofrer grandes deformações no seu volume. Tá? Serão precisos tensões térmicas e mecânicas muito grandes para provocar alguma variação no volume de um líquido. Já nos gases, não é bem assim. Os gases, quando submetidos a pressões ou a variações de temperatura, o seu volume, que é o volume do recipiente, pode alterar bruscamente. Gases podem sim sofrer grandes variações de volume quando submetidos a variações de pressão e de temperatura. Né? Bem diferente do que ocorre nos líquidos. Os líquidos demandam grandes pressões e diferenças de temperatura para poder variar pouca coisa. Já os gases não. Os gases têm muita facilidade para dobrar, triplicar, quadruplicar o seu volume, que seja. Eles são bem suscetíveis a essas mudanças. Então, a partir de agora, nós vamos enfocar no estudo dos gases, né? Sabendo que eles possuem todas essas propriedades aqui. Nós vamos nos valer delas para criar um modelo de representação, um modelo físico e uma equação matemática para modelagem de sistemas gasosos. Então, vamos começar, primeiramente, com esses 3 fatores aqui que eu mencionei no último item: pressão, temperatura e volume. Estes 3 itens serão fundamentais para nós estudarmos os gases. Tá? A pressão exercida por um gás num recipiente que o contém, o volume que ele ocupa, a temperatura a que ele está e a quantidade de gás que está contida em um recipiente. São essas 4 variáveis que nós vamos estudar quando estivermos falando de gases. Tá? Pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, veja que eu já estou adiantando aqui, que ela é escrita em número de mols. E aí nós vamos relembrar ali que vocês devem ter visto em algum momento, ou na matéria de química, ou de físico-química, o que é o conceito de mol e quanto vale um mol de uma substância. Mas tenham em mente que nós vamos trabalhar agora com esses 4 parâmetros. O que significa pressão, volume, temperatura e número de mols em um sistema gasoso. Tá? Vamos começar a estudar agora. Primeiramente, vou mostrar uma simulação bem simples de um modelo bem simples criado para representar os gases. Certo, pessoal? Então agora nós vamos fazer uma pequena simulação aqui de um sistema gasoso, certo? O que contém um sistema gasoso. Seguinte, primeiramente, veja que eu tenho aqui um recipiente, né? Onde eu vou confinar um gás dentro dele. Ele pode ser aberto aqui, mas, claro, deixarei fechado. Veja que aqui eu vou analisar o comportamento da pressão em um gás, da temperatura, e relacionando também com a
com o volume do gás, então, o volume do recipiente que o contém. Então aqui eu tenho um volume que vai encerrar uma certa quantidade de gás. Bom, vamos começar da seguinte maneira. Vamos falar na quantidade de gás. Olha só. Cada pontinho que eu colocar aqui dentro é uma molécula de um gás. Pode imaginar que seja uma molécula de hidrogênio, de gás nitrogênio, gás oxigênio, que seja. Qualquer gás. Então, olha só. Vamos colocar algumas aqui dentro. Isso aqui, pessoal, é uma representação bem simples do comportamento de um gás. Tá? Qual é a primeira consideração, as primeiras considerações que nós precisamos ter? Para estudar gases não são tão simples de serem estudados. Então a gente tem que criar um modelo o mais simples possível. E como que é esse modelo mais simples possível? Primeiro de tudo, nós consideramos que as partículas, no caso aqui as moléculas dos gases, podem ser consideradas pontos no espaço. Tá vendo que elas são pequenos pontinhos. Como eu falei que gases, as moléculas não exercem interação entre si, então vejam que essas moléculas de gás, elas estão aqui em movimento de translação, chocando-se com as paredes do recipiente, chocando entre elas também, mas elas não atraem umas às outras, tá? Elas não têm interação suficiente para isso. Uma não exerce força sobre a outra. Elas colidem entre si, colidem entre as paredes, mas é isso. Não há força entre elas. Outra coisa, o volume que elas ocupam, comparado ao volume do recipiente, é desprezível. Tá? Então isso é outra consideração. É como se fosse um sistema bem rarefeito. Tá? Nós vamos considerar que o volume efetivamente ocupado por essas moléculas é muito pequeno, comparado ao volume do recipiente, que é esse aqui. Então são essas primeiras considerações, tá? As moléculas são apenas pontinhos se deslocando aí, colidindo entre si e entre as paredes. Ok. Agora vamos pensar o seguinte. Um sistema gasoso, ele não tem uma quantidade pequena de matéria. Aqui eu comecei com pouca. De repente a gente até consegue contar a quantidade de moléculas que tem aqui. E aí a gente poderia então representar um gás pelo volume de moléculas que ele possui? Poderia. No entanto, um sistema gasoso possui moléculas demais. Muitas mesmo. Então, contar o número de moléculas talvez não é a melhor estratégia. Porque se eu encher isso aqui de gás, imagina quantas moléculas eu vou ter que contar aqui nesse sistema gasoso. Então, a contagem, normalmente, ela é mais interessante de ser feita em número de mols. Nós vamos trabalhar com grandes quantidades de moléculas. Então, nós não vamos contar o número exato de moléculas, vamos contar por mol. Vamos fazer uma contagem em mols, em quantidades grandes. E o que é o mol? Vocês têm que se lembrar da definição do mol. Em 1 mol de moléculas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, olha o quanto esse número é grande. É o número 6 seguido de 23 zeros. Então é um número enorme, né? Mas que é conveniente, porque quando a gente vai tratar de um sistema gasoso, nós estamos tratando com uma quantidade enorme de moléculas. Então nós estamos tratando com mols, com grandes quantidades. Então a quantidade de matéria, no caso a quantidade de gás dentro de um recipiente como esse, será medida em mols. Tá? Em mols de gás. Lembrando que cada mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok, então a quantidade de matéria é em número de mols, certo? Bom, outra variável que importa aqui, o volume, né? Vejam que o gás, ele sempre se expande, tem aqui o seu movimento molecular, né, desordenado, caótico, mas ele ocupa todo o volume do recipiente. E sempre será assim. Se você mudar o volume, o gás vai se expandir de modo a ocupar novamente todo o volume. Vejam, se eu expando para cá, ele ocupa todo o volume, não importa. Se eu comprimir o gás, o movimento fica confinado até aqui. Então,
O volume do gás é o volume do recipiente que o encerra, sempre, né? Claro que se eu abrir esse recipiente, várias moléculas vão escapar, porque o gás sempre tende a se expandir. Então, se ele acha uma abertura, ele escapa, ele vai tentar se expandir sempre. Então, fica demonstrada aqui essa propriedade, né, da expansão. O gás sempre tende a se expandir. E ele ocupa todo o volume do recipiente que o encerra, que o contém. Então, o volume influencia dessa forma, tá? O volume do recipiente é o volume do gás. Bom, vamos pensar em termos de temperatura. Nas primeiras aulas do semestre, eu falei que temperatura é uma medida do grau de agitação molecular. Então, mais temperatura significa mais agitação, mais energia relacionada ao movimento das moléculas. Menor temperatura, menor agitação. Isso será verificado aqui no gás da seguinte maneira. Olha só, tá vendo que o termômetro aqui está marcando 245 Kelvin, tá? Bom, essa temperatura está relacionada a um nível de agitação, como vocês estão vendo aqui, um certo nível de agitação. Bom, se a temperatura baixar, o que vai acontecer? Vamos visualizar o efeito. Olha só, a temperatura está baixando, conforme vocês estão vendo lá, e conforme a temperatura baixa, o sistema está ficando menos agitado. Percebam que o movimento das moléculas é mais lento. Então, a temperatura em um sistema gasoso está relacionada exatamente a isso. Vejam que as moléculas passaram agora a um grau de agitação menor. Elas estão mais lentas. Por quê? Porque a temperatura está mais baixa. Certo? Então a temperatura influencia dessa forma. Quanto maior for a temperatura das moléculas de um gás, mais agitadas elas estarão. Tá? Se eu colocar energia no sistema, vamos supor que eu vou aquecer esse sistema gasoso. Aí vai ficar bem claro que a agitação vai aumentar. Deixa eu deixar algumas escaparem aqui, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Vamos lá. Temperatura em 37 Kelvin. Só aquecer isso aqui, vai ficar claro, olha, que a agitação começa a subir. O sistema começa a ficar mais agitado, o movimento das moléculas é mais rápido, começa a ganhar velocidade. E isso então é um gás que está sendo aquecido. O movimento das moléculas começa a ficar mais intenso, certo? Bom, então já vimos a influência do número de mols, quantidade de matéria, vimos a influência do volume e acabamos de ver aqui a influência da temperatura. Vejam o nível de agitação que isso aqui já chegou. Agora vamos falar sobre a última das variáveis de estado, que é a pressão. Como que eu interpreto, o que é a pressão exercida sobre um gás para poder confiná-lo num recipiente como esse aqui, assim como a pressão que o próprio gás está exercendo nas paredes do recipiente. Bom, a pressão aqui, pessoal, está intrinsecamente atrelada às colisões, ao número de colisões e à intensidade dessas colisões com a parede do recipiente. A verdade é a seguinte, quanto mais colisões, quanto mais partículas colidem com a parede aqui do recipiente, maior é a pressão que o gás está exercendo sobre, né, as paredes. Então a pressão num sistema gasoso tem a ver com isso. Vejam a questão aqui, ó. Essa pressão no momento é de 29 atm. Nesse nível de pressão, o gás está colidindo uma certa quantidade de vezes com a parede. Vamos botar aqui um contador de colisões. Veja, durante um intervalo de tempo determinado aqui, ó, olha quantas colisões eu vou ter. Vou botar o contador aqui. Então veja, durante um pequeno intervalo de tempo, ele contou aqui 386 colisões das moléculas com a parede. Este número aqui, essa quantidade de colisões, está relacionado a uma pressão de 29 atm. Certo? Para essa pressão,
eu tenho um grau de agitação molecular, consequentemente eu tenho um certo número de colisões do gás com a parede. O gás está colidindo com a parede, está exercendo força sobre ela, então ele está pressionando a parede, ok? Agora, se o número de colisões diminuir, a pressão diminui, porque a pressão está totalmente atrelada à quantidade de colisões que o gás está exercendo sobre a parede. Então, deixa eu resfriar esse gás, vocês vão ver aqui, ó, vocês vão acompanhar que a pressão vai cair conforme eu resfriar esse gás. E aí depois a gente faz a contagem de colisões, vocês vão ver que vai cair também. Vou dar uma resfriada nele aqui, observem que a pressão já está caindo, né? Já baixou para 20. Vou botar uma pressão menor aqui. Coloque uma pressão, pode ser esse valor aqui mesmo. 8.1 atm, bem menor do que os 29 que estavam anteriormente, né? Vamos fazer a recontagem de colisões. As moléculas estão mais lentas, então é normal que haja menos colisões, tanto entre elas quanto entre as paredes. Vamos fazer a recontagem aqui das colisões. De 386, agora o número de colisões durante o intervalo de tempo é de 193 apenas. Ou seja, a pressão está medindo exatamente isso, pessoal. O gás está o tempo todo tentando escapar e está colidindo com a parede. Então, quanto maior o número de colisões aqui durante o intervalo de tempo, significa maior pressão. Menor o número de colisões, menor pressão. Certo? Então, as variáveis que nós identificamos aqui foram quantidade de matéria em número de mols, que é a quantidade de matéria de gás aqui dentro, o volume do recipiente, que vai ser o volume do gás, porque ele se expande para ocupar todo o volume, a temperatura, que é o grau de agitação, né, dessas moléculas. Se eu diminuir a temperatura, a velocidade média dessas moléculas vai baixar também, elas vão ficar mais lentas. E a pressão, que é uma medida do número de colisões que está acontecendo das moléculas do gás com a parede. Quanto maior o número de colisões, maior vai ser a pressão exercida pelo gás. Quanto menor o número de colisões, menor a pressão exercida pelo gás, certo? Então, este é o modelo, este é o comportamento mais simples possível para um sistema gasoso, ok? Então, na próxima parte agora, nós vamos passar ao estudo mais matemático mesmo dessas variáveis. E como que pressão, volume, temperatura e número de mols estão relacionados matematicamente através da equação do gás ideal, certo? Então, ok. Vamos para a próxima parte depois, a parte 2. Essa é a parte 1.